Vamos aguardar. Vânia, que bom você estar aqui. Vânia pede para te chamar para você entrar aqui comigo. Eu já te chamei, não deu? Boa noite, Sol. Oi, tudo Tudo, minha querida, como bem? vai? Que bom estar aqui com Canal Bosque você. está aqui, É a linda, Priscila. obrigada, Priscila nos prestigiando. Boa noite, Priscila. Priscila, querida. Seja bem-vinda. Obrigada, minha parceira aqui, Vânia Gitzel. Ô, Sol, que E alegria. aí, Vânia, tá melhor da Tô, Covid? graças a Deus, já. Só não vou dizer que tô pronta para outra, né? Mas tô melhor. Se falhar um pouquinho a Não, voz, eu tô com um não. copinho de água aqui, tá tudo bem. Isso E mesmo, isso vamos para mesmo. frente. Vamos. Vamos sim, alegria estar aqui Ah, com tudo você, bem, Pi, Sol. tudo bem. E aos poucos o pessoal vai entrando Isso. e a gente vai Vão se falando, sentando, né? vão se Vamos acomodando para a gente bater esse tentando. papo bem descontraído, né, Sol? Isso, que hoje é um papo descontraído mesmo. Terapia holística, boa noite. É um papo descontraído, né? Que a gente vem trazer um pouquinho aqui do nosso conhecimento, mas isso aqui é um bate-bola, né? Exatamente. Toma lá da cá, e a Vânia é numeróloga, e eu sou numeróloga, e a gente gosta de conversar sobre números. Sim, muito. Então, a gente hoje, né, vem fazer esse encontro gostoso aqui, para que a gente possa falar um pouquinho, né, da numerologia, dos números, o que eles representam na nossa vida, como vibrações, né, não como a gente conhece normalmente, quantitativamente, mas com qualidade vibracional. E, e a numerologia é isso, né? É uma caminhada, ela dá para a gente essa impulsão na nossa caminhada, né? Então, através das vibrações numéricas, a gente dá um mergulho dentro da gente, confirma o que conhece, se assombra com aquilo que ainda não conhece e vai tentando nesses encontros e desencontros da vida, viver da melhor maneira possível. Oi, Aida, tudo bem? Boa noite. E aí a gente resolveu, né, falar sobre a numerologia, trabalha num tripé de nome, data de nascimento, da certidão mesmo, que está lá com acentos e tudo, estamos aí, no caso, falando da numerologia cabalística, né? E também da nossa assinatura. E hoje a gente vai falar, Fátima, boa noite, obrigada por ter vindo. E hoje a gente vai falar sobre o nome, né, Vânia? Pois é. Então a gente começa aí falando sobre esse poder que nós temos nas mãos, que é o nosso nome, e o que a gente pode fazer virar realidade com esse poder todo, né? Que aí Sim. muitas vezes a gente desconhece. Então, eu passo a palavra, se apresente para alguém, pessoas que não te conhecem, né? Sou Ali, sou ponto Ali, Isso. Serós. Tá bom. Seja bem-vinda. Eu vi que E também entraram a aí, Carolina Gitzel, minha irmã, a Cláudia Matsunaga, uma consulente querida, que eu fiz o mapa dela, está aqui também com a gente gente. Então, que boa, sejam gente bem-vindas. boa. Obrigada por estarem aqui com a gente. Então, vamos lá, Isso Sol. mesmo. Eu Me estou aqui apresentar? de olho. Às Fica vezes, de olho. às vezes eu pulo.
Vou me apresentar Fala lá. rapidamente. Sou uma buscadora, aprendiz e estou numeróloga. Me encantei com essa ferramenta inacreditável de autoconhecimento só. Foi assim que aconteceu para mim. Eu já, na verdade, sempre fugi um pouco de matemática, mas a numerologia me encantou porque ela justamente via esse outro lado, a alma dos números, né? E como toda essa nossa vibração está inserida no nosso nome, na data do nosso nascimento. Então já vamos pular para o assunto logo, porque sem delongas vamos falar logo do que interessa, dessa coisa tão importante que nos identifica, com a qual a gente se relaciona desde o momento que a gente chega aqui, mas a gente sabe, pela filosofia que a gente estuda, adota, aceita, que a gente já participou desse projeto antes, né, Sol? A gente já participou da elaboração deste código, desta caixa, desta equação, desta fórmula, desta coisa que se chama o nosso nome, deste título, desta nomenclatura, mas a gente participou disso de uma certa forma. Então, né, como aquele projeto que a gente ajuda a montar com um propósito. A gente abraça essa causa para depois, aqui no decorrer da nossa encarnação, a gente colocar esses potenciais em desenvolvimento. E a gente sabe que isso tudo é perfeito, o nosso nome é perfeito. A gente vai falar muito daqui de outros detalhes, né, Sol, que a gente já bateu o nosso papo anterior sobre o que a gente queria comentar de mais importante, mas a gente sabe que ele é um manancial de informações feitas para nós. Encaixa direitinho, porque ele é único, ele é particular, ele é o nosso carimbo, ele é a nossa tatuagem, enquanto a gente estiver aqui nesta incrível experiência neste planeta maravilhoso, que por mais que pareça um bicho-papão às vezes, mas é perfeito para a nossa trajetória. Então, é isso que a gente vai falar hoje, dessa descoberta, a partir desta revelação de tudo que a gente traz, de tanto potencial, e que isso pode facilitar e muito a nossa jornada, porque quando a gente conhece, né, Sol, a gente já se relaciona de outra forma, a gente compreende muitas vezes até aquilo que está faltando em nós como ponto de equilíbrio, para que a gente possa se desenvolver de uma forma mais tranquila, tipo assim, sabe, colocar as malas no chão, soltar o peso das costas e falar, sou eu, é minha trajetória, é minha história, são os meus números, são as minhas energias, são as minhas vibrações. E quando a gente abraça isso e reconhece esse acordo anteriormente feito, até porque a gente passa pelo esquecimento, né? Mas aí fica tudo mais, sabe, fica claro, é como se acendesse uma luz. É verdade. E a responsabilidade, porque a gente assina esse contratinho, né? Goste ou Sim, não goste, a gente botou a assinatura lá, a nossa marca. Antes de isso. continuar, eu quero agradecer muito a Ida Martins, lá de Portugal. Ela falou que Eita, lá já é dia 27, mas ela ficou aqui para nos ouvir. Muito obrigada, muito viu, obrigada. Aida? Então, é super importante essa consciência de que trazemos no nosso nome, né? Que a nossa trajetória, a nossa mochila vibracional, que vai fazer com que ali, com as potencialidades, habilidades, sim, porque nós já vivemos muitas vidas, então nós temos sim no nosso nome muitas habilidades, muitas potencialidades, muitas emoções e sentimentos guardados no nosso nome, que muitas vezes a gente desconhece por que eu ajo assim, por que eu ajo assado, por que eu sou desse jeito, Isso eu mesmo. não queria ser assim, eu não concordo muito, pelo contrário, mas é a mochilinha que a gente pôs nas costas, com todos os pertences necessários para a nossa caminhada, porque o nosso nome vem como um grande impulso de realização. Porque Exatamente. se no nosso nome nós temos potencialidades, nós temos habilidades, nós temos a nossa emoção, aquela vontade que a gente chega aqui de criar as coisas, de realização, Como um que chamado, né, vai só? Às ajudar vezes é aquele muito. chamado. Isso.
Exatamente, vai ajudar muito na nossa caminhada, que em outra oportunidade a gente vai falar sobre o nosso destino. Ah, Porque temos o tanto nosso para falar só do destino nome, não né, é só? É uma tanta... carta, É isso mesmo. não é uma carta fechada, né? É o que a gente constrói no dia a dia, é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, faz com que a gente construa algo mais. E todo esse potencial do nosso nome, que nós vamos aí, né, discorrer hoje, a gente tem que ver como um manancial de oportunidade para que a gente construa o melhor para nós, porque é para isso que a gente está aqui. Construir o melhor para nós, para que a gente possa também construir um mundo melhor, né? É. E a gente escolhe, né, Então, Sol? vamos lá? Hã? A gente escolhe e a gente participa da escolha e a gente intui familiares, parentes, vizinhos, aquele parente que chega de última hora quando alguém vai registrar o nome em cartório e fala, ah, por que você não põe tal nome? E aquilo faz total sentido para um pai, para uma mãe. Ou então um equívoco, um ops de um cartorário, de um servidor público que chega lá e que erra ou se equivoca, a gente fala assim, né? São equívocos que a gente quer entender muitas vezes o porquê, mas muito mais o para quê. Aí ele se equivoca e põe um acento numa letra, e aquilo a gente sabe, como numerólogas, que já muda toda a configuração, já muda Toda uma todo o valor trajetória. de um número, de uma letra, e aquilo já faz total diferença, mas certamente tem um propósito, tem uma razão, tem um para quê. E ainda que a gente não goste do nosso nome, que a gente vai falar disso também, mas ele é aquilo que a gente recebe, é aquilo que a gente ganha. Por mais que seja assim, assado, de uma coisa que... Ou então esses nomes que a gente toma susto, assim, mas ele tem um para quê. E a gente vai falar disso. Isso mesmo. Então, para quem não está muito ligado na numerologia, né, nós vamos assim explicar que a numerologia ela trabalha com o nome e já falei a data de nascimento. E quando a gente faz um estudo, a primeira coisa que a gente olha o nome da pessoa, nós separamos, né? Nós temos elementos, cada elemento vai indicar uma, uma, uma função, vamos dizer assim, uma vibração de trajetória e de sentimento daquela pessoa. Então, a gente separa vogais, consoantes e depois nós olhamos o nome todo, né? Por que, que a gente separa? Porque cada elemento desse vai falar de nós, né? Da nossa personalidade. Como que a gente chega aqui, né? Eu costumo dizer que a gente chega aqui já chegando, porque a gente traz um monte de coisa, né? E a gente Exatamente. vai descobrindo com o tempo que aquilo é importante na nossa vida, que vai nos influenciar e vai, de acordo com o nosso entendimento, impulsionar ou não aquela energia, porque nós temos energias diferenciadas, né, tanto nas vogais como nas consoantes, às vezes não, às vezes são iguais, e a gente vai explicar por quê, e aí a soma dela. Então, eu gostaria que a tua parte aí fale um pouco das vogais para a gente, Vamos lá. Vânia. Olha, a gente tem tanta informação, né, só? A gente pode até pensar nas letras que faltam, nas que estão em excesso, e cada uma tem sua função, como Isso, você bem falou. Mas quando a gente pensa nas vogais do nosso nome, a gente está falando daquilo que vai na nossa alma, é aquilo que está lá no fundo do nosso sentimento e que às vezes a gente não compreende muito bem, mas é que aquilo nos motiva. Daí o nome ser um número de motivação que está nas vogais do nosso nome, com essa amplitude, está na nossa alma, no nosso eu mais profundo, porque a gente se sente feliz quando a gente está num ambiente que existe aquilo, aquela vibração. Digamos, então, vamos falar, por exemplo, quem tem uma motivação número 2, quando a gente somou todas as vogais, porque cada letra tem um valor numérico,
Nós usamos uma tabela cabalística, eu e a Sol, né? Nós fazemos uma conta a partir dessas relações de letras e números, então cada uma tem um número correspondente, e essas vogais, quando somadas, e que a gente encontra um número 2, por exemplo, o que fala o número 2? O número 2 fala de empatia, fala de sabedoria, de intuição, de ter mais audição do que uma fala, de saber ouvir. Então, uma pessoa que vive num ambiente cheio de conflitos, um ambiente mais onde as pessoas não se conversam, não se compreendem, e onde essa mesma pessoa não pode colocar a sua própria voz, eis aí um desafio a ser vencido. E quando uma pessoa conhece essa vibração, por exemplo, de um número de motivação, porque o que motiva essa alma? Um ambiente harmonioso, um ambiente onde as pessoas são empáticas, onde elas podem conversar, trocar ideias, onde elas crescem juntas, onde os opostos não têm problema por existirem por eles mesmos. Então, uma qualidade desta pessoa e uma energia desta pessoa é querer ver tudo pacificado. O número 2 é o número dos pacificadores, dos moderadores, dos mediadores. Então, isso impulsiona intimamente essa alma. Então, quando ela conhece, ela vai entender que muitas vezes ela se sente melhor calada do que falando, porque ela dá mais atenção aos 2 ouvidos do que a uma boca. Então, é uma pessoa que, quando ela compreende essa energia, ela vai entender que isso pode impulsioná-la a querer, inclusive, resolver situações, mediar conflitos dentro do seu ambiente. Então, eis aí, por exemplo, um exemplo de uma alma 2 e essa potência de se conhecer, no caso, o para que de se conhecer essa energia só. Não sei se eu falei aí muito, vamos lá, você agora. Lógico, você falou tudo, que não falou nada, o pessoal gosta, não gosta de ouvir ela? Ouvir ela, ouvir De me ela, ouvir. A gente se de empolga, a ouvi-la. gente se empolga só. Você me É freia, muito você me bom te corta. ouvir, é muito bom te ouvir. Então, e é uma coisa que a nossa alma anseia, né? Porque quando a gente vai lá fazer um contratinho, a gente sabe, né? A gente passa pelo portal do esquecimento, porque a numerologia ela é uma ciência, e eu digo que é uma ciência, porque, na verdade, ciência para mim, e se eu estiver errada, podem falar aí, que é assim, eu estou desenvolvendo alguma coisa e se eu certifico que aquilo é real, ele vira uma ciência. Então, eu acredito que você já fez aí mapas, e eu também faço mapas, é, e a gente certifica que aquilo é real, né? As pessoas se identificam. Então, a gente pode chamar numerologia uma ciência milenar. Então, quando a gente fala dessa nossa alma que anseia por gerenciar conflitos, pelo amor, né? Pela cooperação, porque o 2 é cooperação, então ela anseia colocar isso em prática na vida dela. A gente sabe que quando a gente chega aqui, eu costumo dizer que o buraco é mais embaixo, né? A gente passa lá É pelo isso mesmo. portal do esquecimento, Ainda bem, né, aí Sol? chega aqui, Isso é vem uma aqui nesse grande. planetinho, Ainda bem. nesse, nesse planetinha meio complicado, e a gente tenta, porque é um anseio da nossa alma, colocar isso em Sim. prática, né? E aí vem a nosso segundo elemento do nome, né? Que é a nossa. Gente, me deu Que são branco. as nossas vogais. As E nossas agora eu quero consoantes. falar O das branco deu em mim. consoantes, Que agora já falamos das as vogais, né? nossas, né? Que Isso. é a nossa expressão, não é a nossa É a expressão, nossa é a impressão. nossa Impressão. impressão. Gente, desculpa, deu branco, e acontece, é ao vivo e a cores. De Imagina repente, só. eu Você estava fiquei com numa a linha de raciocínio. expressão e a Não. expressão. Tá tudo certinho. Então, e aí, o que acontece? As nossas vogais vão falar do que chamamos de impressão. A nossa alma anseia por
ser uma alma 2, vamos continuar no Da raciocínio motivação, você da falou, Vânia, a né? motivação. Então, na impressão, ela quer o quê? Ela quer personificar tudo isso. Porque a alma é um sentimento, é aquilo que você sente, é aquilo que você quer fazer, realizar e de que forma. Você precisa de um corpício, né? É que nem o espírito chega e precisa do corpo físico. A nossa alma, na numerologia, ela precisa personificar as nossas atitudes. Então, ela vem com a impressão que é aquilo que ela vai escolher ou vai passar para as outras pessoas. As pessoas vão perceber ela agindo desta forma, e é uma coisa que está no interior dela, sim, porque você não pode agir da mesma forma, se não for real, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, é algo que ela impressiona nos outros, os outros se impressionam através desse comportamento, né? Então, vamos continuar falando do 2, quando ele se ligar às outras pessoas, seja no emprego, na sociedade de um modo geral, em casa, ou no trabalho, na escola, enfim, em todo o seu campo social, o que ele vai buscar? Ele vai buscar ser cooperativo. Ele vai estar sempre pronto para cooperar, para ajudar. E se houver uma área de conflito, e se ele tiver oportunidade, ele vai ajudar a amansar lá aquele tic-tic, né? Aquele tititi todo, ele vai trazer uma palavra mais compassiva, com mais paciência. O pessoal não, né, não levar tanto a ferro e fogo. É esse jeito que o 2 vai caminhar na vida. E é claro, se for um 2 que que vive num ambiente de conflitos, ele vai sentir muito isso se ele não conseguir apaziguar esta maneira de ser. E eu vou abrir um parênteses aqui para até aproveitar já e dizer que, por exemplo, se uma pessoa tem a alma 2 e tem uma impressão 2, então a gente sabe que tem muitos mapas que tem 2 números iguais no nome. Então, é um fortalecimento para se utilizar as qualidades, vamos dizer assim, mais positivas. Porque se ele sabe, como alma, se essa vibração sabe que ele tem que gerenciar conflitos, ele tem que ajudar, ele tem que cooperar, ele tem que ser um diplomata nas palavras, porque o 2 não gosta de assim, tratar os outros mal, ou de uma palavra mais ríspida, porque ele é o yin, ele tem uma força yin, né? Sim. A força da mãe, aquela força da empatia até, aquela força sabe, de harmonização das coisas. Mas, se em algum momento ele não encontra uma receptividade, porque ele tem isso na alma, ele vai se sentir muito inseguro. Por isso que quando a gente faz um mapa, a gente precisa orientar, porque esses 2 números precisam estar numa consonância muito grande, porque o nosso jeito de sentir não pode ser diferente do nosso jeito de agir. Porque muitas vezes você fala, uma pessoa 2 de alma é assim, fala, né, tem essa energia yin, tem essa energia de ajudar, de ser diplomata, mas quando ela vai se expressar no mundo, que é a impressão, eu falo se expressar, não vai confundir com expressão. Quando ela vai se expressar no mundo pela impressão, passar o jeitão dela, muitas vezes ela não consegue.
Por quê? Vou falar do 2, né? Eu falo do 2 porque eu sou 2 e eu sei muito bem o que é E isso. eu estou vendo aqui que Então, o que a gente faz? A a Aida gente Martins tem também, porque ela falou que eu sou 11 de motivação impressão e 2 impressão. vindo de 1. Então, ela sabe do que eu estou falando. Às vezes tem dificuldade de se colocar na linha de frente. Às vezes, então veja como essa pessoa que tem um 2 na alma e tem um 2 na impressão de como ela tem que se expressar, muitas vezes sente essa dificuldade. Eu passei muito tempo por isso. Às vezes ainda embalo aí, me gaguejo Está um pouco. treinando. Mas tudo eu vou. E aí, o que acontece? Essa pessoa fica meio. Parece que está meio. Não é desequilibrada, mas não está vivendo a sua essência. Ela não está colocando para fora a sua impressão. A sua impressão não é a mesma coisa que a sua alma grita. Né? E eu estou falando de números iguais, tá, gente? Né? Porque é Um interessante exemplo, sim. entender isso. Sim, porque a impressão é um grande instrumento para a gente personificar a nossa alma aqui. Porque quanto mais você personifica em atitudes, em palavras, a sua impressão, fica assim, bem amarradinha, bem ligadinha, assim, bem juntinho, gostoso. Quando chegar na expressão, vai ser mais fácil você caminhar, porque as tuas duas energias anteriores, a nossa expressão, que é o nome todo, é tudo junto e misturado, né? Porque é como se fosse uma soma desses sentimentos e dessas ações para que a gente caminhe. Tudo isso junto e misturado vai fazer, estando em equilíbrio, vai fazer com que a gente caminhe de uma forma mais leve, sabe, com mais leveza, e a gente vai criando um caminho para nós de uma forma mais atenta e mais ligada com toda essa nossa essência. Deu para entender, Vânia? Muito, muito. Então, completa Sim. aí com a expressão. Não, Nós você já falou muito junta bem. É. tudo. E o número de impressão também é aquilo que as pessoas, como nos veem, mas está no nosso eu bem secreto, como você falou. Porque a gente tem essa. Se as pessoas nos veem, né, só assim, com esse número, a gente comentou do 2, mas se as pessoas nos veem assim, é porque isso está lá no nosso eu secreto. E aí, se a gente junta com o nosso número de alma, como você tão bem falou, a gente vai chegar agora nesta conclusão, neste resultado, que é o número de expressão, que aí a gente pega esse número, os números relacionados das vogais, soma os números relacionados às consoantes, e chegamos nesse terceiro número tão poderoso, tão nós, tão o nosso jeito de ser, que é o nosso número de expressão, e é com ele, quando a gente tem essa compreensão desta vibração, com o seu lado equilibrado, desequilibrado, no seu caminho do meio, que a gente vai cumprir o nosso destino. E aí a gente às vezes fala, meu Deus, todas as vezes que a gente foge um pouquinho desta vibração, e quando a gente conhece, eis aí a importância de um mapa, né, Sol? Dessa percepção, dessa ciência que vem para a gente nessa fase da nossa humanidade, que a gente tem acesso às informações, isso é de uma riqueza tão grande, porque quando você entende esta vibração, você vai cumprir o seu destino. Uau, agora eu estou entendendo, agora eu entendo o que é que eu tenho que fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tenha uma expressão 4, vinda de um número kármico. Eu vou complicar um pouquinho, vamos mudar aqui. Mas que, na verdade, essa pessoa, quando ela entende que quando ela colocar mais amor no seu trabalho, quando ela se dedicar mais ao trabalho de uma forma tranquila, não fugir das suas responsabilidades, saber que às vezes as coisas são um pouco diferenciadas, porque cada um é um, cada um tem um tempo, cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, cada um tem cada um é um. Então, quando a gente entende isso, e ela fala, por exemplo, no número 4, ela vai dizer,
Se eu trabalhar, se eu criar minhas bases com amor, com tranquilidade, com leveza, se eu me dedicar, sabendo que eu estou devolvendo energia para o universo, que eu estou devolvendo, que eu estou servindo, que eu estou crescendo, gente, isso torna tudo isso tão fluido, como você bem falou, que é inegável só, não tem como. A compreensão de um valor numérico faz total diferença e pode ser aquele pulo do gato, pode ser aquele clique, aquele uau, eureka, agora eu entendi. Por que às vezes eu fugia do trabalho, fugia de algumas responsabilidades? Estou falando desse exemplo que eu mencionei do número 4, mas você fala, puxa, mas se eu agora trabalho assim, se eu compreendo minha alma, compreendo o jeito que eu me expresso, como as pessoas me veem, e dessa união eu percebo que eu posso colocar um pouco mais de observação naquilo que eu estou fazendo, cuidado, atenção, me dedicar um pouco mais, pronto. Aí a vida dá um salto, porque você simplesmente compreende e vai trabalhar onde quer que você esteja, porque cada um tem a sua função, cada um tem sua atividade, cada um está em algum lugar, né? Mas até que para que as oportunidades apareçam, se a gente faz bem feito o que a gente tem na mão, a gente pode simplesmente, a partir daí, estar no caminhar para as outras oportunidades surgirem, porque a gente entendeu, a gente se entregou, a gente amou o que está fazendo. Ah, já que eu tenho que trabalhar mesmo, então deixa eu trabalhar com amor e tudo fica mais fluido só. E é isso mesmo, a Carol Gibson, que é a sua irmã, né? Sim. Ela tem expressão 4, a Aida falou, é minha. Estão a falar para mim, estou radiante. Hoje é seu dia aí da Carolina, é isso Então, mesmo. deixa eu só falar uma coisinha. É muito importante que a gente falou lá da alma, da impressão, que a gente tem que, né, personificar essa alma com atitudes. E na expressão, vamos lá para o seu número 4, que é o número do trabalho, né? E o número também daqueles que querem, que vêm mesmo com o intuito de solidificar a sua vida. Eles não gostam, eles querem uma vida com alicerce, eles têm pé no chão. Então, vamos dizer assim, quando você tem uma expressão 4, é muito importante que você tenha consciência de que trazer para a sua vida atividades que façam você desenvolver essa energia. Aí o pessoal fala, eu vou trabalhar, vou alicerçar a minha vida. A nossa vida, eu costumo dizer que já é um grande trabalho. Nascer já é um grande trabalho, né? Viver o dia a dia é um grande trabalho, porque nós estamos que nem aquele chefe chato que fica atrás de nós. Eu trabalhei muito tempo em atendimento, eu tinha um chefe que ficava atrás de mim para ver como eu atendia. Então eu falava para ele, mas você é insuportável, né? Porque eu tenho um 8 de alma, então você sabe. Imagino só. Aí, mas é isso, é trazer para a nossa vida esse tipo de atividade que faça você sentir que você está criando e se alicerçando. E quando a gente fala em alicerce, a primeira coisa que a gente pensa é trabalho e vida financeira, né? Que vai dar, quando eu me aposentar, eu vou ficar numa boa. Ah, doce ilusão. E aí, o que acontece, gente? Acontece que qualquer coisa que você faça na vida é um grande trabalho. Exatamente. A começar pela própria transformação. Eu costumo dizer para quem tem a expressão 4 que antes olhe-se para si e veja o grande trabalho de transformação que você tem como a missão de vida que a gente tem, independente dos números que a gente tenha, a gente tem uma grande missão na vida, que é nos melhorar para melhorar
o mundo à nossa volta. Nós fazemos parte de um todo, né? Exatamente. Nós temos um grupinho que muitas pessoas acham que é só ali, mas não é só ali. Ali é um ponto de partida, né? Para muitas outras coisas, né? Para muitas jornadas. E o 4 como trabalho, como estrutura, como alicerce, é uma grande busca que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? É uma grande jornada interior. E aí, tudo que a gente constrói por dentro é refletido para fora, né? Porque eu gosto de falar do 4, porque eu também tenho um 4. Eu Aida, é também para sou. nós hoje, Aida, é para nós. Eu também tenho um 4, né? Então, a gente sabe, quando eu não conhecia a numerologia, eu não entendia por que as coisas não andavam, tudo devagar. Então, eu vou pedir licença para a Vânia para contar como é que eu entendi Fica à o que eu vontade, sou. precisava Eu sou desse sua quadro, convidada hoje, pode. porque eu tenho uma dívida kármica 13 também. E o 13, a gente, né, é ligado com a carta que parou a morte, mas a morte, hoje a gente já sabe que não é a morte física, é a nossa transmutação, é deixar o velho para o novo vir, é morrer para as coisas que não servem para nós, que nos mortificam. Então, um dia, vou contar para vocês uma historinha, mas que para mim significou muito. Eu estava sentada, eu morava num apartamento que eu estava sentada na varanda, e aí eu comecei a olhar no chão, aí eu vi um monte de formiguinha andando com aquelas coisinhas, né, nas costas, que as formiguinhas vai pegar alguma coisa para levar para o formigueiro. E ali vinha uma turminha que ia, uma turminha que vinha. Eu olhei para aquilo e falei, isso é o número 4, aquela rotina, mas eles estão ali fazendo o que vieram para fazer. Eles não estão preocupados se está vento, se está sol, se está chuva, se é primavera, se é verão. Eles estão ali, aqueles bichinhos, estão ali fazendo o que vieram para fazer. E aí eu comecei a pensar, né, em todo esse esquema de número, né, numerologia, porque a gente pensa muito nisso, comecei a pensar na mesma dívida kármica 13, que somos um 4, meu número 4, e aí você vem, como você já falou, você vem fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, e cada um está num lugar que tem que estar. Exatamente. Então, quando você entende isso, e entende que você tem que utilizar o melhor daquela energia para a sua vida, sabe? Aí você se desprende das coisas que te prendem, Exatamente. né? Você diz assim, não, é isso É mesmo. isso. E eu tenho que impulsionar outras energias em mim para parar de reclamar que a coisa é tão devagar. Exatamente. Eu tenho que pisar no meu acelerador. Qual é o meu acelerador? O 8, por exemplo, é o meu Vai acelerador. buscando Mas eu outras estava muito mais qualidades. preocupado com o 4, com a Exatamente. rotina, de ficar naquele lugarzinho, de não sair do lugar. Eu falo, peraí, tudo bem, eu tenho um 4, eu preciso ser mais determinada, mas eu tenho um 8 para realização. Exatamente. Sim. Então, quando você junta, faz essa mistura fina, né? Que eu acho que a vibração dos números para nós, na nossa vida, é uma mistura fina. Então, a tua vida fica tão gostosa. Fica. E justamente eu queria, só para terminar, isso que entra aí, que o 4, que falam muito, que ele prende, que tudo bem, mas o 4 é um grande número de aprendizado para a nossa determinação e para os nossos controles. Mas como a gente vive o 4? Né? Uma expressão, por exemplo, 4.
pessoal pensa no trabalho lá fora, pensa na conta bancária, de fazer alicerce, legado. Só que o 4 fala da nossa saúde, no seu dia a dia, você fazer os seus afazeres em casa, tudo isso faz parte do seu 4. Se você faz uma comidinha lá, um arroz e feijão para durar de segunda a quarta-feira, mas na terça você já está fazendo uma misturinha diferente. O arroz e feijão é o mesmo. Mas na terça você fala, bom, ontem eu fiz lá uma abobrinha, hoje eu vou fazer um pimentão, uma batatinha. E você tá impulsionando alguma coisa, você está construindo, você está alicerçando desde as coisas mais corriqueiras até as coisas que você pode construir intelectualmente, emocionalmente, enfim, né? De todas as formas, porque o 4 é a nossa formação em todos os sentidos, Nossa nós somos estrutura, seres né, Sol? Nossa integrais. base, sim. Nossa estrutura física, Tudo. saúde. Então, é muito interessante. Eu fiquei muito de bem com o 4 e com o meu 13, porque eles me ajudam muito, muito, mas muito mesmo. É uma autotransformação muito legal. É claro que não tá lá essas coisas, Mas mas tá, estou indo mas, como todo mundo, mas mas já é nessa entendi. evolução, né, Então é Sol? isso, É nessa essa é a consciência. sacada Isso. dos números, né? E eu acho que é isso que a gente tem que entender quando pega os números na mão. Qualquer pessoa, o que, que eu faço com isso? E Exatamente. não precisa olhar lá em cima, lá na frente, é olhar no hoje, Você tocou num né? ponto O que eu faço importantíssimo. hoje, né? Importante. Ai, se eu sou um 3, ai, eu posso falar melhor, né? Eu posso prestar atenção na minha palavra, eu posso ler um livro, eu posso assistir um filme legal. Tudo isso a gente faz todos os dias. E tudo nos remete a essas vibrações, né? É a nossa construção diária, é a nossa expressão na vida, né? Eu já falei demais, agora é a tua vez. Não, você falou uma coisa tão importante, Sol, que a gente volta naquele ponto da importância da numerologia, dessa consciência que a gente ganha, porque é um chamado tão preciso e lógico para o aqui e agora, porque quando você conhece isso, você, na verdade, você não está oferecendo previsões, fazendo adivinhações, e você também não está mexendo no passado. A gente, claro, a gente menciona ancestralidade, a gente fala de vidas passadas, a gente tem todas essas questões aí que a gente fala em torno, inclusive, do tarô, dessas energias, mas é um ferramental de autoconhecimento para o aqui e agora. E quando a gente conhece, quando a gente internaliza, quando a gente sente essas energias e que a gente vê que elas são tão nossas, tão únicas, é como se a gente tirasse um enorme peso das costas, porque fala assim, tá tudo bem, é você. Você é única, você é você, você tem a sua trajetória, você tem o seu carimbo, você tem o seu nome. Isso é sagrado. E quando a gente pensa em ancestralidade, por isso que você falou em ciência, é essa ciência da gente se descobrir. E aqui a gente está dissecando essa nossa raiz aí no nosso nome, a gente entendendo essa engenharia interna nossa, a gente modifica a engenharia externa. E é como se a gente olhasse, assim, como se os nossos antepassados, porque a gente carrega os nomes, o nosso nome, quem já fez o mapa aqui, quem está aqui com a gente, que já fez seu mapa aqui, passa a conhecer o seu triângulo da vida, do seu nome original. Aí você fica imaginando, assim, todos os seus ancestrais, seus pais, seus avós, todos os seus antepassados, e você ali com aquele triângulo, você fala, que mistura belíssima, que mistura de histórias, sentimentos, raízes, experiências, reencarnações pretéritas, vivências, e tudo isso é como se assim olhassem para você e falar, olha a beleza que você tem na mão, porque você carrega toda essa trajetória, você carrega toda essa nossa energia e cabe a você agora fazer a melhor utilização disso, né? E se você tem consciência disso, fica tudo tão lindo e leve, porque não é mentira, né? Só não é que a gente está falando isso de uma forma assim para
Mas é porque é verdade. Você Não banal, não né? é, você Não. fala, isso é o meu mapa, é o meu gráfico numérico, é o meu, é a minha revelação. Eu estou sendo revelada a partir dessas energias, e quando eu entendo essas energias, é como se eu largasse assim um peso grande, falando, tá tudo bem, eu assumi essa trajetória, eu assumi esse projeto por esse período, porque, gente, Sol, nós somos eternos, a gente tem quantas vidas pela frente, né? Mas não adianta a gente olhar lá na frente e querer entender o futuro se a gente não entende nem o aqui e agora, sem previsão, sem apego ao passado. Tudo bem, eu não tive a habilidade lá atrás, carrego uma dívida kármica, oculta, ostensiva, enfim. Tá, tudo bem, eu não sabia. Eu achava que estava certo fazer aquilo numa vida pretérita, mas agora eu entendo, porque eu evoluo, que agora eu não preciso mais usar dessa forma. Então, isso tudo, por incrível que pareça, está no nosso nome, sem falar na data do nascimento, que a gente não vai entrar na data do nascimento hoje, né, Sol? Então, Não, olha hoje não, hoje é só nome. quanta coisa a gente pode espremer deste fruto que é o nosso nome, que carrega sementes importantíssimas, que carrega potenciais, que carrega aí energias maravilhosas que, se compreendidas, elas podem fazer uma grande diferença na nossa vida, porque é uma aceitação, é um reconhecimento, é uma eureka, é uma maravilha. Que aí você começa a entender o seu para quê. Nosso para quê? Eu costumo dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nada de reclamação. Aqui não tem, como é que era o zero, como é que, tinha um negócio, né, da gente reclamar, Ah, o antigamente, agora não tem mais, é 0800. zero não sei o quê. É, Como exatamente. é que é? O 0800, né? Que a gente Não, não tem. 0800. Aqui não tem 0800. Não Nós tem, Sol. somos herdeiros de nós mesmos. E falando em Ah, herdeiros, vamos Sol, falar um só pouquinho do nosso. Oi. um detalhe muito importante de que você falou aqui agora, é essa consciência nossa que vai sempre se amplificando e que a gente está aqui para entrar, para sair melhor do que a gente chegou, né? A gente está aqui para trabalhar. A gente não está aqui para aposentar, a gente está aqui para trabalhar, para aprender. E quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai poder servir melhor. Mas, Sol, imagina só, numa próxima vida, quando a gente sai, a nossa consciência se amplifica, que a gente se torna um pouquinho mais espertinhos, para numa próxima programação encarnatória a gente poder debater com os programadores cósmicos e dizer, não, essa energia aqui eu acho que eu já fiz direitinho a lição, será que não é possível, sabe? Porque é uma consciência que vai amplificando e você vai tomando posse dessa sua natureza, dessa sua verdade. Então imagina você poder bater um papo interessante com os programadores cósmicos e falar, olha, eu agora prefiro passar por tal experiência, eu acho que eu já fiz esse dever de casa direitinho, né, Sol? Quem sabe? Quem sabe? Aí chega um lá bonitinho e fala, ainda tem mais um Mas a pedacinho. gente já tem, a gente pode com consciência já tentar, né? Pelo menos a gente vai ficando mais consciente, né, Sol? Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho da hereditariedade, Vamos né? sim. Porque nós temos o nosso nome, existe o nosso nome que pode ser só um nome ou nome composto, que a gente fala, né? O meu nome é Solange Aparecida, então eu tenho um nome composto. A Vânia é só Vânia, Só né? Vânia. Então é um nome único. Então, quando a gente fala nessas nossas mochilinhas, nossas habilidades, tudo isso, ela está no nosso nome. No meu, Solange Aparecida. No da Vânia, Vânia. Por quê? Nós temos os nossos sobrenomes, né? E os nossos sobrenomes são os nossos companheiros de viagem, né? Uns para nos fortalecer, outros para nos desafiar. Boa palavra. Então, mas Desafiar. o que é isso? E o que é isso? Eu costumo dizer que o nosso lar, a nossa família, a gente chama de família, né? Que é a nossa família consanguínea, já são grandes companheiros de viagem aí, porque quando se chega numa família, a gente sabe que ali
nós vamos ter esses que nos sustentam, outros que nos desafiam, tal. E a gente traz isso no sobrenome, que vem dessas pessoas que se ajuntam num único lugar para se melhorarem, para, né? Eu falo que aqueles que nos desafiam dentro da família falam, olha, eu já te conheço de outras encarnações, viu? Eu quero ver só... Eu vou te falar aquilo que eu te falava, eu quero ver seu comportamento para ver se você já melhorou. Sim. Então, a gente sabe, aí o outro lado, que é mais assim, vai falar assim para nós, calma, não responde, porque senão vai dar ruim. Então, a gente vai vivendo na família como uma grande experiência de aprimoramento pessoal, porque não tem outro objetivo uma família. A numerologia nos ensina isso, que esses sobrenomes que advêm de... A gente fala karmas vibracionais de famílias que a gente carrega, lembrando que a palavra karma quer dizer uma reação de uma ação primária, né? Então, pode ter sido uma ação boa, como pode ter sido uma ação que não foi tão boa. Então, karma não é coisa ruim. A gente fala, uma herança kármica de uma família é exatamente sintonizações que a gente tem e que elas precisam ser trabalhadas. Agora, quando a gente olha uma família, prestem bem atenção, que não é só a gente olhar e falar aquele bichinho ali é ruinzinho. Por quê? Ele vai olhar para a gente e falar, aquela bichinha lá também é ruinzinha. Por quê? Porque os afins se atraem e a mesma forma é uma união, gente, de melhoramento mútuo. A família é uma grande união de melhoramento mútuo e representada pela numerologia, pelos sobrenomes. Então, ali está também um outro lado da moeda, onde nós vamos representados vibracionalmente pelos números, para que a gente aprenda a conviver melhor com as pessoas. Porque nós falamos muito em melhorar o planeta Terra, mas quando chega no planetinha, no meu caso aqui, da casa da Vânia ou de outras pessoas, a gente sabe quantos desafios a gente tem. Por quê? Por que a gente tem que aprender com meia dúzia de pessoas? Porque a gente quer ser o gostosinho, a gostosinha, para 2 bilhões de pessoas desse planeta. Eu estou criticando lá, desculpe o exemplo, a guerra lá do outro lado do mundo, quando eu tenho uma guerra pessoal dentro da minha casa. Eu estou criticando a gritaria do meu vizinho quando a minha alma está gritando por alguma coisa que eu ainda não consegui resolver. Então, a numerologia mostra isso para a gente, que aquele sobrenome, nós falamos muito sobre isso essa semana, né? Sim. De gostar, não gostar de sobrenome. O meu sobrenome é complicadinho. Então, eu falo assim, tá, eu não estou usando ele, usando o meu sobrenome de casado, mas aquela é o meu mapa. Então, na verdade, eu estou me conscientizando dele, ele está lá no meu mapa, então eu sei a minha trajetória. Eu não estou renegando, só não estou usando, mas não estou renegando. Então, aí... eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter quando a gente trabalha no sobrenome. E isso é muito importante. Porque assim como nós temos que orientar um consulente, né, a numerologia nos dá essa clareza de que o nosso sobrenome também tem um peso muito grande na nossa vida.
Porque a gente traz sim, a gente puxa, porque a gente atrai aquele tipo de vibração para a nossa vida. Não é ninguém que inventou. Nós atraímos aquela vibração para a nossa vida. E deve ter uma razão, porque nada no universo é por nada. Tem sempre um objetivo, e o nosso objetivo é melhorar e prestar muita atenção nisso. Completa Exatamente, aí, Sol. Vaninha. Exatamente, Sol. Você falou brilhantemente. A gente carrega os nossos nomes e você vê, né? Quanto se a gente faz uma análise de um nome, onde um simples acento tem já tem uma energia tão diferenciada e você consegue mudar um nome a partir de um simples acento. Você imagina a carga energética que temos no nosso nome original, naquele que a gente escolheu, inclusive, naquele que resume aí uma trajetória ancestral, que a gente traz essa energia tão grande. Você imagina o que é mexer nisso tudo e quanto disso tem de importância, porque eis aí aquele contrato que você falou tão bem, que a gente aceita e que depois a gente chega aqui e não sabe o que acontece, porque são nesses desafios, são nessas rusgas, são nesses tratos, em especial no nosso primeiro núcleo, que é o nosso núcleo familiar, né? E tem gente que não gosta do nome, tem gente que acha ruim o nome tal, o sobrenome tal. Isso tudo está ligado a uma série de questões ancestrais, de energia mesmo, porque o espírito, ele sabe, o espírito sabe a sua verdade. Às vezes são lembranças, às vezes aquele familiar com o qual você não tem uma certa sintonia e aí você já não sente muito bem ao utilizar aquele sobrenome porque faz referência a tudo aquilo. Mas aquela questão, né, Sol? Se está em nós, há que ser trabalhado. Se está em mim, é meu. Se está em mim, faz parte da minha história. E quando a gente conhece esta vibração, quando a gente entende, quando a gente faz esse levantamento numérico do nosso nome, que a gente percebe ali travas, que a gente percebe, por exemplo, sequências no nome, elas não estão ali à toa. E elas têm a sua importância, a sua beleza, elas têm a sua relevância, porque é a partir disso tudo, dessa formatação perfeita para esse enquadramento aqui neste projeto Terra, porque isso aqui é um projeto. Isso aqui é um projeto, é uma passagem, isso aqui é uma experiência do nosso espírito, é um pulo diante de uma infinita, ainda, digamos assim, trajetória, mas isso aqui está muito bem formatado para a nossa experiência. Então, quando a gente compreende a vibração, só, por exemplo, de um sobrenome com o qual a gente não sabe, tem uma certa aversão, ou então não sabe por que, tira este nome, deixa só uma letra, um pontinho, apaga, ou não coloca, né? Então, tudo isso, quando a gente vai fazer um levantamento, a gente compreende por conta do nosso estudo, e aí quando a gente leva isso para o consulente, isso é compreendido, é como se você tirasse nós também, é como se você desfizesse essas máculas para que isso tudo flua de uma forma diferenciada, mas tudo vem a partir do conhecimento, da compreensão, da aceitação, da compreensão da beleza dessa nossa história ancestral que está no nosso nome. Você imagina hoje que a gente pode hoje chegar num cartório, a gente vai falar disso já já, acho que está no teu roteiro aí, de alterar o nome. Hoje a gente pode fazer o que a gente quer com o nome. Teve uma mudança de lei aí, qualquer um pode fazer. Era bom que eles seria bom que nos consultassem, né, só para que a gente pudesse fazer uma análise. Exatamente. Porque o nome, seria bom, mas né, o nome ele carrega tudo isso e muito mais. Imagina aí a junção do primeiro nome, dessa nossa força, né? Do nosso primeiro nome, associado aí a um sobrenome ou sobrenomes. E muitas vezes a gente ainda faz outras alterações aí nessa trajetória, enquanto encarnados, a gente casa, a gente, sei lá, de repente descobre que é filho de outra pessoa, enfim, tem tantas formas também do nome ser alterado nessa jornada, e que depois são energias que vão agregar essa base original e que vai fazer tanta mudança só. Tanta diferença, né, da gente conhecer como que a gente pode aproveitar. E não é que a gente, vamos dizer, vai mudar o nome, a nossa essência não muda. Então, você pode usar o nome que você quiser,
mas você tem que estar lá, sabendo ter consciência do teu espaço energético e da tua caminhada, né? A gente sabe que tem nomes estranhos, né? E tem muita gente que não gosta do nome, né? Eu falei do meu sobrenome e mudei mesmo o nome de casada, o sobrenome de casada era melhor, porque me tinha muitas sequências negativas, né? Que a gente sabe o que significa. Então, eu achei por bem colocar o outro, mas eu não estou desligada dele. Então, mas então o que você faz? Você conhece e sabe que tem que trabalhar aquelas energias. Essa semana mesmo nós comentamos sobre aquele rapaz, né? Sim. Que você sabe até contar a história melhor, e como é que ele, de um nome que ele não... peraí, tem uma pergunta aqui. Quando você tem várias datas de nascimento e várias alterações no nome e não sabe quando começou. Olha, eu não sei se é o teu caso, Tatiana, porque a numerologia, ela trabalha com a data de nascimento que você nasceu mesmo, né? Não é o caso de um registro, e sim a data que você falou o primeiro nheco lá no hospital ou em qualquer lugar, você falou nheco, é aquilo lá, a tua data. Por quê? Isto é muito importante, sabe? Porque, por exemplo, quando você conhece aquela data, é ali que é você, né? E o teu nome também. Por quê? Tem muita gente que muda do nome depois, né? Eu tenho um caso da moça que ela tinha, a sorte dela é que ela tinha certidão de quando nasceu. Então, estava lá o nome dela com a data de nascimento. Mas depois, por N razões, ela foi para uma família e essa família achou por bem mudar o sobrenome dela. Aí ela falou que ela não sabia, ela disse assim, olha que engraçado, foi exatamente essa frase. Eu me sinto confusa o que eu vou fazer. Mas como ela conhecia a data real de nascimento dela e o nome de nascimento dela, então eu fiz os dois mapas para ela. E coloquei na frente dela e falei, como você se vê? E sabe o que ela me respondeu? Aquela data de nascimento e aquele nome de nascimento era onde ela se identificava. Porque o outro parecia que ela se incomodava quando chamava. Então, quando você não tem, né, Vânia, e depois você pode acrescentar, tem várias datas de nascimento e várias alterações do sobrenome. Se não souber aquele original, fica complicado de a gente fazer uma análise. Nesse exemplo que eu dei, ela tinha os dois nomes, né? Com a mesma data de nascimento, mas nomes diferentes. Então, eu pude fazer, assim, a análise, a comparação. Mas se a gente não tiver um dado exato da data de nascimento, fica complicado. Eu não sei se a gente... Porque ela falou, eu tenho 3 certidões de mudança do nome. Fui adotada. Mas, se você tiver lá a tua de nascimento, lá... A primeira, né, só. real, aí a primeira É a que possível vale. se É a que, fazer. sim. É a que vale. Porque por mais que ela passe por um processo de adoção, ela vai ganhar um outro sobrenome, mas o que vale mesmo para aquela essência é o primeiro nome que ela ganhou. A gente faz essa análise e fazemos também a análise do nome que ela ganhou, do nome que ela recebeu, do nome que foi alterado, para ela ter um comparativo e saber que ela também traz uma outra vibração, mas aquela vibração original é a que vale, é aquela que
reverbera exatamente. na nossa vida. A gente passa por Na alterações. alma dela, Exatamente. na alma. Quando a gente, por exemplo, muda pelo Instituto do Casamento, faz uma alteração no nosso nome, que a gente agrega um valor, ou tira, subtrai um para acrescentar outro, é claro que a gente tem uma nova formatação. Mas o nosso nome, inclusive, por mais que eu e a Sol, como numerólogos, que a gente vá lá, harmonize, a nossa essência é a nossa essência. O nosso espírito Nossa, sim. escolheu uma vibração e ali tem todo um manancial de informações que não Psicose, né? muda, está na nossa alma, está na nossa. Está ali, é uma tatuagem, que é o projeto da gente. Mas a Exatamente. gente, quando a gente Exatamente. altera, por exemplo, para tirar algumas travas, alguns bloqueios, é importante a gente fazer um estudo bastante fundamentado, porque é uma nova vibração para a pessoa. A gente está liberando alguns nozinhos ali, tudo pode ser diferenciado, mas a pessoa precisa estar conectada com essa nova vibração. Ela precisa se olhar nesse novo nome, digamos que eu coloque um pequeno acento, eu e a Sol, a gente não gosta de fazer muitas modificações não, porque a gente já entende que é tudo muito sutil e que às vezes com leves mudanças a gente consegue fazer uma boa harmonização. Mas a pessoa precisa, porque é dela, é o nome dela, é o nome dela, não precisa nem falar mais nada. Então ela precisa se vir, ela precisa se olhar naquele nome e se sentir naquela nova vibração. Olha a importância disso tudo, né, Sol? Olha a importância do Exatamente. nosso nome. Exatamente. E aí tem gente que não gosta do nome, né? É, pois é. O meu nome, Então, por exemplo, Sol, vamos o meu dar, nome é vamos dar aquele exemplo que eu adoro. Você sabe É, contar melhor eu que eu nem essa sei muito história. bem Eu essa já história. Foi uma história, inclusive, que uma pessoa comentou em uma live que eu fiz, inclusive, com a Priscila, que ela está aqui nos acompanhando, de uma pessoa que chegou, uma história que foi, inclusive, parar no Fantástico, onde é uma pessoa que tinha um nome muito estranho, inclusive era o Xerox, 1, 2, 3, 4, uma coisa assim, porque eu acabei nem pesquisando essa matéria, mas que foram ela, perguntar, eu né, o acho que que ela que está ela está aí. E, na verdade, em resumo, né, for entrevistar essa pessoa, e aí a gente pode extrair este ponto que é o mais importante. Como é que ele se sentia com relação a esse nome? Porque para muitos poderia ser um nome que geraria um constrangimento, um bloqueio, uma trava, a pessoa se sentiria aí com uma infinidade sabe, de bloqueio mesmo, né? Mas aí, quando com essa pessoa aconteceu diferente, ela viu nessa oportunidade de ter um nome diferente, de ser mais reconhecida, de se expressar de forma diferenciada, onde ela ia, ela era conhecida. Então, ela viu nisso uma oportunidade. Quando muitas vezes uma pessoa pode não gostar do seu próprio nome e, a partir daí, se tornar uma pessoa mais introspectiva, se ficar contraída, ficar chateada, sabe, detestar o seu próprio nome. Quando falam aquele nome, a pessoa já dá aquele salto, mexe nas suas feridas, mexe nos seus conceitos internos, mexe nas suas sombras. Então, tudo tem a ver com isso também, Sol, porque quando uma pessoa transmuta isso, que é o caso dessa experiência, ele viu uma oportunidade, ele falou, eu acho divertido, digamos assim, né? Me chamam de Xerox, e ele viu nisso um trampolim para uma coisa satisfatória. Mas, diferentemente de outra pessoa que às vezes tem um nome, por exemplo, acontece nos nomes, por exemplo, daqueles nomes que as pessoas não sabem se é feminino, se é masculino, e a pessoa pode ficar muito incomodada com isso. Então, é um desafio e interno dela. Ela precisa tratar isso. Ela precisa trazer isso. Então, precisa. talvez você vai falar, por que essa pessoa, puxa, se é para escolher, então esse espírito escolheu este nome, passar por este constrangimento, digamos assim, por que não? Muitas vezes é uma experiência que vai fazer com que este espírito, a partir destas vivências, trabalhe em si questões internas, bloqueios internos, que às vezes esse pseudo constrangimento é justamente aquilo que precisa ser trabalhado naquela alma. Então, Trabalhado. trabalhado. Inclusive, Quando você eu conhece vejo isso muito com tudo, orgulho, né? é que o nome é Orgulho, isso, né, porque Sol? a gente não sabe, né? Ele traz as nossas características. Não Sim, adianta esconder bonitinho, fazer um cabelinho bonito, uma maquiagem legal,
que não dá para ficar isso e dormir, porque vai estragar toda a pele, e aí não dá, a gente não consegue não ser a gente mesmo o Exatamente. tempo, Isso vai vir à tona sabe? de Não alguma forma, né, Sol? consegue. Vem à tona de Então, alguma forma. vem, tudo tem um porquê, é uma Exatamente. experiência, né? Por que que eu tenho um nome que parece que é feminino e eu sou masculino, né? Eu acho isso uma bobagem, mas tem gente que Que se acha sim, constrange, sim. Porque o né? nome Mas é naquele uma nome, é, na, naquele nome tem algum aspecto, né, emocional completo. que Exato. incomoda a pessoa. E ele vai ter, ou ela vai ter, que se aliviar, como você bem falou. Tudo bem, uai, sabe? Levar na esportiva, como Xerox, achei sensacional isso. Ai, meu Deus, deve ser uma pessoa Pois espetacular, queria é. conhecer. Ele viu nisso uma Então, oportunidade de não é? socializar, de Por dar, de quê? ser Mas a gente engraçado. sabe, a Foi parar no gente, Jornal né? Nacional. Ou minto, foi parar no Fantástico. Eu Então, acho que a reportagem passou no Fantástico, sim. Ô Sol, mas é meu isso, nome, sabe o por que é exemplo, isso? É orgulho. É coisa que a gente traz. Saber exato. orgulho, que os outros vão Pensar, pensar. Aí eu tenho que. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Quando você vê, você embola o meio de campo, sim, não respeita a tua essência, não respeita isso, né? Quando é desconhecimento, tudo bem, mas é importante, né? A numerologia ela é um grande instrumento para exatamente. ajudar a gente a trabalhar essas travas, Sim. sabe? Porque você se vê, hoje você tem que rir de si mesmo, Ô né? Sol, Outra vez, ainda estou nessa, exato. Meu nome, por né? Assim que a gente exemplo, o meu nome, por exemplo, é de origem russa, Vânia. E ele é um nome utilizado como diminutivo de Ivan. É um nome masculino. Mas você fala, se isso, então fala. assim, olha, é tanta isso jamais me, né, se você não vai pesquisar a partir da numerologia que você passa a ter esse conhecimento. Então, se eu chego na Rússia hoje, né, tudo bem que lá está naquele conflito tudo lá, mas digamos que eu fosse para lá, então quando eu chegasse lá, meu nome seria, como seria o meu nome lá na Rússia? Porque é um nome masculino, então eu já passaria por um desafio, né? Puxa, é um nome, vão pensar que eu sou, Exatamente. né? Então assim, tudo está nisso e é tudo tão simples, mas vai de como a gente compreende tudo isso, como você bem falou. Compreende, como aceita, né? Então, eu não sei se nós estamos no fim, eu estou sem relógio aqui, esqueci de pegar. Deixa eu olhar aqui só. Também não estou sabendo. Você que está controlando aí. Ah, não, são 21 e Eu não 16. Temos estou uma com. hora e 16 minutos já. Então, logo, logo eu acho que cai, né? Mas vamos então terminar, Sim, só para dar umas dicas aí para o pessoal sim, de casos de nomes, por exemplo, homônimos, né? E os homônimos, como é que faz, pois né? é. E aí, quando a gente fala, tem muito homônimo, né? Então, o que acontece? O que vai diferenciar nos homônimos é a data de nascimento, né? Sim, Aí fala, mas se é homônimo e nasceu no mesmo dia. Se for homônimo e nasceu no mesmo dia, cada um vai ser a sua história. exatamente. Cada um veio com com o tipo, com a sua Não bagagem, tem com a sua jeito. mochilinha, Cada um é um. vai estar num meio talvez diferente. Tudo isso vai criar uma personalidade, desenvolver uma personalidade diferente. Então, não existe ser igual. Não existe. Nem gêmeos, porque mesmo gêmeos também têm um nome diferente. Não tem o mesmo, né? Então, para terminar, Vânia, eu gostaria, se for possível, você falar um pouquinho dos apelidos, né? Era bom a gente Ah, falar gente, um vamos falar. Um pouquinho. apelido, muitas vezes, a gente deveria ter um pouco mais de cuidado com os apelidos, né? Só como a gente estava
vendo, É, porque tem apelidos que quando existe, por exemplo, numa criança é uma coisa, mas a gente sempre esquece que essa criança vai crescer, principalmente quando vem dos pais e, isso, né? E essa coisa muito do e gordinho, do pequenininho, né? Isso tudo gera, porque as palavras têm um poder imenso. Tudo que a gente fala é uma emanação nossa, ela materializa. Então ela gera, ela reverbera. Então aquilo fica no inconsciente daquele ser, que muitas vezes terá alguns desafios por conta de ter sempre sido chamado daquela forma. Então seria bom que as pessoas tivessem um certo cuidado com apelidos, com contrações do nome, porque nome é para ser dito, é para ser falado, nome não é para ser subtraído, escondido, nome é nome, né? Então, se isso pudesse valer para já desde do nascimento, né? Sempre, e a criança, quando ela já aprende a se empoderar desde pequena, dentro das suas, ainda mais se os pais fazem um mapa, né? Que já conhecem aí as vibrações dessa criança, e se ela cada vez mais é colocada dentro de uma responsabilidade por si mesma, desde pequena, sem conceitos diminutivos, sem questões que venham a causar um certo constrangimento, isso tudo vai dar uma fluidez muito maior. E o apelido tem que ter uma certa cautela com os apelidos, só porque a gente apaga e a gente contrai aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso nome. isso mesmo. Então, eu acho que outra coisa que a gente até terminou de falar, dos nomes desafiadores, Sim, porque tem muita gente que coloca nome, que a gente tem que ter cuidado com isso, de personalidades. Então, as personalidades dependem muito, né? De que nome você vai colocar, qual é a vida dessa pessoa. Então, quando eu coloco ali o nome numa criança de uma personalidade, eu estou querendo que essa criança vá refletir aquela pessoa. E a história dela não tem nada a ver com aquela pessoa. É um sentimento do pai ou da mãe de, né? Eu gosto, vai, do Pelé, né? Eu gosto do Pelé. Aí eu vou ter um filho, Pelé, sabe? Não dá, a vida dele não é a história do Pelé. E vai colocar, assim, um certo sentimento, porque isso é coisa de pai e mãe querer viver a vida do filho, né? Fazer aquela transferência do que eu não fui, você vai ser. Como que se tivesse determinado. Então, a gente precisa também ter muito cuidado com essas coisas, de colocar o nome de outras pessoas que a gente admira, sem ter esse conhecimento real. Porque a gente não sabe a energia que aquilo carrega, se bem que aquela criança vai escolher o seu nome. Mas os pais, a gente também sabe que os pais precisam estar muito, principalmente a mãe, muito receptiva com isso, né? Então, existe toda uma conexão, um trabalho lá dos mentores, dos anjos guardiães, de equipes assim maravilhosas, para que essas crianças não sejam subjugadas também a esse tipo de coisa, né? Então, mas mais um pode ser detalhe. que vá chamar Garrincha, Pelé, paciência, Garrincha, né? E é todo de outros tempos, né, gente? Né? Os jogadores de hoje. Aí eu acho que é uma preocupação também bastante plausível em Sim, relação a isso, e a gente tem que divulgar isso, sim. porque nós estamos tentando fazer com que uma criança seja um espelho de uma vida que não é a dele ou dela, né? É isso que eu achei importante também a gente falar, já que estamos falando do nome. E hoje só existe a possibilidade das pessoas mudarem o seu nome. Está tudo muito mais fácil. Teve uma mudança E na lei
ela foi alterada, então hoje qualquer pessoa que chegue não tem aquela necessidade de judicializar um pedido com todos aqueles trâmites difíceis, né, mais custosos e tudo mais. Mas também não é tão simples assim, falar, é só chegar no cartório e mudar. Você precisa, assim, apresentar documentos, pagar taxas, né? Mas você pode hoje alterar o seu prenome, você pode alterar, você pode incluir o nome de um familiar que você goste, né? Mas para tudo isso existirá um controle, existirá. E isso só pode ser feito uma vez. Também as pessoas não pensam que podem chegar lá e mudar quantas vezes elas quiserem. Você pode fazer uma única mudança, mas o que acontece? O seu nome original vai ficar lá controladinho, Tá como lá, base dos tá seus dados, lá. não vai adiantar, ele vai ficar lá. Então você pode trocar, no caso, uma única vez, pode incluir, mas tem que apresentar documentos, o cartório vai exigir uma série de coisas aí. E tem um detalhe também, se as pessoas quiserem mudar a data de nascimento, a data não muda, a lei não permite. Ah, nem gente A inocente. data não muda. Então, assim, tem todo esse contexto hoje, porque a lei ela vai acompanhando os nossos costumes, a nossa evolução enquanto sociedade. Então, eis aí também uma grande mudança. Hoje você pode mudar o seu nome. Antes tinha todo um processo, agora é mais fácil. Mas é importante as pessoas entenderem o que elas sentem, como elas funcionam com aquele nome, porque é só dela, é ela. Então é importante o sentir e, se puder, em especial, chamar a Sol, chamar a mim, para a gente fazer uma análise, né, Sol? Para não sair aí Isso, colocando umas levar exatamente. vibrações completamente diferentes da sua essência, que podem aí deixar fazer uma mudança que às vezes vai até passar batido, porque a gente, quando faz uma harmonização, a gente tem esse trabalho, né, Sol, de levar para o consulente aquela sintonia e a compreensão, porque eu acho que mais do que um instrumento de autoconhecimento, é um instrumento para uma autotransformação. Então, quando a gente faz esse trabalho, o nosso trabalho é justamente esse, né, Sol? Fazer com que a pessoa se sinta confortável na sua energia e que, se precisa fazer alguma alteração, que ela se sinta animada, feliz, transformada e alinhada com essa nova energia para que ela possa transformar realmente a sua vida. Porque também, né, Só a gente sabe que se não é assim, nada acontece, não adianta. Ela precisa estar Não, sintonizada, querer uma mudança, estar sintonizada. feliz com E aquela não mudança que foi achar, feita, exatamente. E que é um passe de e não mágica. achar que porque mudou de nome vai tudo muito bem, obrigada. Porque Exatamente. o mapinha está dizendo assim, ó, Como é que vem você cá, fala, vem Sol? olhar para mim um O pouquinho. contratinho, como você fala, o contratinho O tá lá. contratinho está lá, se assinou, não vem É, não. isso A mesmo. nota promissória vem. Exatamente, minha querida. Olha quanta coisa tem teu Bom, nome, Van, daria mais umas eu três, acho quatro lives para a gente falar só de nome ainda, mas foi ótimo. só de nome, mas olha, eu agradeço demais você ter vindo Eu aqui que para esse estou feliz demais de estar bate-papo. aqui com Acho você. que o pessoal gostou, né? A Eunice chegou aqui, obrigada, Tem Eunice. minha prima que chegou, a A Ida, eu acho Claudinha, que ela foi chegou, dormir, que ela é de Portugal, eu acho que ela já foi já dormir. Ela descansou. mandou um beijo para nós, Que porque lá bom, você sabe, acho que é 4 horas de diferença lá, não é? acho que sim. A Cláudia gostou, obrigada, Cláudia. Ó, se despede aí, dá o teu endereço aí no Instagram, tua casinha, Minha chama com casinha, bolo, com chá, minha casinha com é o. chazinho. Isso, e você Aqui depois. faltou o chá e o bolo. Ah, mas tá, não tem Teve problema. Foi muito boa repleto de vontade. carinho, de boas falas. Foi adorável, Sol, estar com você. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente. Agradeço o seu carinho, Sol, de sempre. Você é uma querida colega de numerologia e agora amiga, né? Então é uma parceria muito bacana. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você e agradeço a todos que estão aqui. E é isso, vamos no meu endereço no Instagram, é o @Vânia Gitzel. Espero vocês lá também. E já já a gente se vê de novo, Sol. Isso. Já já nós nos vemos de novo. Gente, brigadão. Obrigada, Vânia. Sigam a Vânia, ela é fora de série.
ela tem, eu ficaria 3 horas ouvindo só a Vânia falar. Nossa, Porque ela tem, assim, uma maneira de falar que nos afeta e nos fala o coração, e é muito legal. Muito legal, nós vamos ter muitos, muitos, muitos encontros desses, né, Vânia? com certeza. Então, a gente vai se despedindo aqui, a minha página é essa, @Fênix Numerologia, e também convido a vocês todas aí que estão aí a me seguirem, a conversarem comigo. Coloquem lá os comentários, gente, para mim, para a Vânia. Gostei, não gostei, foi muito bom, foi muito ruim, qualquer coisa. Mas comenta, né? Que é muito legal, é muito gostoso e é muito bom para nós também que trabalhamos, né? Com o Instagram, com as redes sociais. É gostoso vocês, assim, participarem nesse sentido. Então, falando aqui, Vânia, que a sua voz tranquiliza. Exatamente isso, viu, Tamara? Tranquiliza. É aquela voz que faz a gente ninar, sabe? Então, ela vai conversando, ela vai falando, e a gente vai pegando no sono, vai dormindo, vai. Muito bom. Eu adoro ouvir ela falar também, que é uma delícia, tá? Imagina, fica com Deus. Olha, a Ida tá aqui, eu falei que ela já tinha ido dormir. Ela não dormiu, não, ela tá aqui com a Ida, gente. desculpa. Obrigada, Ida. Ida, muito obrigada para todas vocês que estiveram aqui, ó. Um beijo grande, um beijo, Vânia. Fica Tchau, querida. com Deus. Um beijo, fica com Deus. Até mais. Vai aí se encontrando, Amém. tá bom? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau, viu? Vai ficar gravado aí, não caiu a água. Tá bom, tchau. Vou sair, Vã. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Tudo de bom. Obrigado mesmo por vocês terem ficado com a gente até aqui, tá bom? Ó, beijo grande. Um final de semana cheia de amor, carinho, viu? Muita diversão, que a gente não vive só de trabalho, né? Tchau. Beijo.